Senhores, muito provavelmente vocês que acompanham o site areamilitaroff.com, muito provavelmente já esteja sabendo que a Coreia do Norte, através de uma decisão de Pyongyang, ordenou que seus cidadãos, alguns específicos, através de intermediação de empresas norte-coreanas dentro da Rússia, recrutem pessoal, ou seja, recrutem indivíduos que já estejam trabalhando para essas empresas e que alguns desses indivíduos já têm uma experiência militar, que já atuaram também dentro das Forças Armadas da Coreia do Norte. Então, o artigo que foi produzido no Área Militar Off destaca este movimento, essa atividade muito interessante por parte da Coreia do Norte, que tem como objetivo único e exclusivo fomentar como se fosse um auxílio ou um corpo complementar das Forças Armadas russas para atuarem juntas lá na região da Ucrânia, principalmente na região que já está sendo, ou melhor, já foi ocupada pelas tropas russas. Isto é, na região do leste da Ucrânia, região de Donetsk, região de Luhansk, região de Zaporizhia, Mariupol, Kherson e na região da Crimeia. Então, como que foi realizado essa determinação por parte de Pyongyang? Então, o governo norte-coreano, ele ordenou que essas empresas comerciais norte-coreanas que atuam na Rússia selecionassem de forma ainda não especificado, porém de uma faixa etária dos 19 anos até os 27 anos de idade, pessoal especializado ou não para serem distribuídos em algumas regiões da Ucrânia. Então, essas últimas informações, elas foram disponibilizadas pelo Daily Naikil, ou seja, um site especializado ali na Coreia do Norte, que tratou principalmente empresas como a Chollyon Construction e a General Boreal, ou melhor, a Kunrang Construction, que tem muita ligação com a General Boreal 7, do Ministério da Previdência Social, e a outra, que é a Chollyon Construction, que tem íntimas relações com o Ministério da Defesa da Coreia do Norte. Então, dado que todas essas empresas comerciais que receberam o pedido, elas são afiliadas exclusivamente com essas agências militares ou, de alguma forma, com a segurança pública da Coreia do Norte. Então, Pyongyang ele tem a intenção de ajudar, fomentar com soldados e também policiais as forças da Rússia, como se fosse, por exemplo, uma força paramilitar, não oficializada pelo Kremlin. É como se fosse, por exemplo, um contrato existente entre a Wagner Group e Moscou para atuarem em linhas mais decisivas ou até mesmo só para manter uma linha mais segura ou também de reconstrução de algumas áreas que estão sob domínio da Rússia lá na Ucrânia. Então, esse pessoal selecionado, como havia dito, de 19 até os 27 anos, tem uma implicação muito interessante nisso. Como que a Coreia do Norte ela consegue e ela vai conseguir também. E por que consegue? Porque esse projeto já foi cumprido anteriormente. Poucas pessoas sabem disso. Mas como que ela faz esse tipo de atividade, sendo que esse indivíduo que está longe de sua casa da Coreia do Norte e está na Rússia, ele pode decidir não ir. Simples assim? Não, não é tão simples assim. Por quê? Os filhos, os parentes desses cidadãos norte-coreanos especialistas em determinadas áreas,
e que a maioria, ou melhor, grande parte desses indivíduos que já tiveram uma experiência no passado militar ou por cumprir o serviço obrigatório dentro da Coreia do Norte, na faixa de 19 a 27 anos, eles deixaram suas famílias na Coreia do Norte. Porque muitas vezes esses contratos, que são praticamente de servidão, os valores em que essas empresas recebem pelo trabalho, pela mão de obra desses indivíduos, que eles trabalham diretamente para essas empresas na Rússia e em outras áreas, o dinheiro, o salário, o soldo desses indivíduos, desses trabalhadores, não são repassados para eles e para a família. Eles são, em sua maioria, em sua parte mais robusta, repassado para o governo de Pyongyang. Então é um mecanismo muito atrasado, um mecanismo realmente de servidão, um mecanismo comunista, que ele é muito semelhante com Cuba. Muitos trabalhadores vêm aqui, por exemplo, o Mais Médico no Brasil no passado, e agora que vai ser muito provavelmente retomado em com algumas remodelações no Brasil, mas no passado, e também, por exemplo, atletas atuaram pela bandeira cubana e parte desse dinheiro foi repassado para a família Castro, ou melhor, para os cubanos, para o governo de Cuba. Então, esse projeto dos norte-coreanos, esse projeto vai fomentar ainda mais o governo de Pyongyang, no sentido do que a Rússia ela vai fazer esse contrato com essas empresas e com o governo de Kim Jong-un, e Pyongyang, de certo modo, vai receber por cabeça uma quantidade muito exorbitante como símbolo da ajuda que está oferecendo para a Rússia, para Putin, em troca de dinheiro, em troca de moeda, em troca, por exemplo, de outros produtos em que a Coreia do Norte não consegue obter no mercado internacional porque está sancionada. Às vezes não consegue obter, por exemplo, equipamentos ou tecnologias de chips ou outra coisa em que no mercado internacional é inviável, é impossível de ser obtido por conta das sanções da União Europeia, por conta das sanções dos Estados Unidos e também da vigilância que há em torno disso. Existem, é claro, empresas laranjas que operam ali de forma muito cuidadosa, que enviam esses produtos para a Coreia do Norte de forma muito secreta e que passa de forma despercebida pelos olhos da inteligência americana. E também da Coreia do Sul, do Japão, Reino Unido, e isso é fato. Mas, nesse ponto, a Rússia ela vai fomentar com equipamentos, vai fomentar com dinheiro e que vai ser obtido esse dinheiro nas mãos de Pyongyang e não desses indivíduos, desses funcionários, desses jovens funcionários que vão arriscar suas vidas. Em prol do quê? De algo que a gente não sabe o que é. Mas eles não podem negar isso. Porque negando isso, as suas famílias estão presas lá na Coreia do Norte. E a família, ela como posso dizer, ela é o produto de troca do produto, da mão de obra braçal e militar desses indivíduos, em grande parte soldados e soldados que já serviram, têm experiência, em troca do bem-estar de suas famílias. Então é uma moeda de troca entre a Coreia do Norte. Agora, entre Rússia e Coreia do Norte ainda não sabemos. Pode ser minério, pode ser urânio, pode ser mais tecnologias de armamentos que ainda não temos uma noção muito breve. Então, Pyongyang ordenou que essas empresas norte-coreanas passassem a recrutar esses indivíduos no prazo máximo de 10 dias. Vejam só que é uma coisa muito rápida, porque eles já têm essa lista muito pronta há muito tempo. Então esse pessoal ele é recrutado e provavelmente eles serão integrados até a Ucrânia em meados de final de fevereiro e início de março.
mas esses 10 dias já estão sendo cumpridos e provavelmente, como essa notícia da Coreia do Norte chega com um pouco mais de lentidão para nós que estamos aqui no Ocidente e também até mesmo para quem está ali na Europa, chega de uma forma muito mais lenta, letárgica, pela exclusividade que é Pyongyang, Coreia do Norte, então provavelmente já esteja no final da seleção do recrutamento. E não sabemos, é claro, a quantidade exata, mas alguns analistas, especialistas na Coreia do Norte, eles estão ali fazendo um cálculo mais assim aproximado entre 300 e 500 homens que vão integrar essa coalizão norte-coreana, que vão ser colocadas lá na Ucrânia. Ah, mas por que a Coreia do Norte não envia de forma direta forças armadas do seu país em atividade? É a mesma coisa, neste momento, por exemplo, dos iranianos, é a mesma coisa dos americanos, dos alemães, da Alemanha, dos alemães, dos franceses, dos britânicos. Eles não vão enviar indivíduos, eles podem enviar voluntários e esses voluntários recebem um soldo a partir do Ministério da Defesa ucraniana por estar operando ali contra os russos em território ucraniano. Vai ser a mesma coisa do lado da Rússia. Então estamos observando nesse beligerante uma colisão se formando entre os aliados ocidentais e os aliados orientais, que ainda não há um grupo, não há uma formação, não há ainda uma denominação para esse grupo. E há algumas notícias que esclarecem que desde o ano passado vem tendo esse projeto para ser colocado de forma muito definida ali nos trabalhadores na Rússia, norte-coreanos. Então, quando essas notícias começaram a circular, quando essas empresas começaram a recrutar, houve uma fuga desordenada de norte-coreanos, que eles estavam sendo instruídos para embarcarem para a Ucrânia. E eles se assustaram, mas eles tinham quem como refém na Coreia do Norte? Eles tinham que cumprir, como a gente já esclareceu aqui. A família, os familiares. Então, por isso que essa dificuldade deles se desvencilharem disso. Não adianta eles irem, por exemplo, para a Coreia do Sul ou ficarem na Rússia de forma ilegal ou na Coreia do Sul de forma protegidos pelo governo. A sua família vai estar lá como refém. E vamos acompanhar esse desfecho. Vamos aqui, não tem uma atualização da quantidade de norte-coreanos trabalhando atualmente na Rússia, mas muito provavelmente eles vão ser obrigados a trabalhar de forma direta e arriscar suas vidas em prol de um contrato entre Kremlin e Pyongyang. Obrigado, senhores, por estarem assistindo mais este vídeo de análise. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem o sino de notificação aqui no canal Área Militar. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!